Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que a realidade pode ser mais assustadora do que ele é apresentada. Nós falamos sobre os vulcões em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. A gente falou também sobre outras regiões, mas hoje em específico vamos falar sobre o Ceará, norte e nordeste do nosso país. E principalmente porque é um dos lugares que mais tem vulcões, tá? E é importante a gente falar sobre esse assunto, porque já deu alguns indícios. Eu vou deixar, como de costume, as fontes aqui na descrição do vídeo para você poder fazer a sua pesquisa, tá? Então, assim, basicamente muita coisa vem acontecendo nesse mundo, tá? Para você que não me conhece, não conhece meu trabalho, a gente aqui defende a hipótese da inversão magnética fundamentado na Bíblia, tá? A gente defende aqui que existem cataclismas cíclicos, há um período, a cada 1000 anos acontece uma inversão magnética, a cada 2000 anos uma grande inversão magnética, a cada 500 anos uma inversão fractal. Então a gente defende um modelo aqui no canal, ok? Para quem quiser acreditar no modelo da ciência convencional ou no modelo do criacionismo, a inversão magnética está presente do mesmo jeito, tá? Bom, falado disso, o que é importante eu falar aqui para vocês? Eu vou passar para a tela do computador e você vai perceber, tá, sobre esse assunto. Mas antes, eu preciso falar uma coisa. Participe da nossa comunidade fechada, tem links aqui na descrição. Você pode participar pelo Brasil Resiliência Cristã. Estou ministrando um curso sobre prata coloidal, é estritamente importante para você. E também, se você quiser o meu contato pessoal, todos os meus cursos, por exemplo, a gente tem aqui no conteúdo premium, a gente tem aqui uma coisa chamada cura proibida, estou ministrando sobre a prata coloidal. A próxima aula que vai entrar hoje é sobre o cálculo. Por exemplo, o cara comprou uma prata coloidal 40 ppm e um cara comprou uma prata coloidal 25 ppm. Como é que você cura, por exemplo, problema de artrite? O cara comprou 40, o cara comprou 25. Tem que fazer um cálculo. Então eu vou deixar o cálculo já assim, tabelinha do Excel pronta. Só para o cara jogar o dado ali, o peso dele, a prata que ele está usando e já obter a dosagem correta. Então, assim, recomendo que você participe, né? Se você não sabe, a prata coloidal, ela mata só 650 bactérias, enquanto a penicilina mata apenas 12. Então, assim, eu recomendo que você participe, não só por isso aqui, que o Brasil, assim, é estritamente restrito. No Brasil, você tem que se algemar, o médico é o seu Deus, né? E se ele falar que você vai ficar o resto da vida com diabetes, você tem que aceitar, meu irmão. Não existe outra opção, a menos, claro, que algumas pessoas que dão a sua vida para poder trazer a verdade, né? E também, né, tá cheio de cursos aí no conteúdo premium, a gente tem frequências e vibrações sobre a questão do 5G, como é que você consegue resolver os problemas do 5G da sua casa, tá? Anular o 5G. Mas duas aulas aqui são muito importantes. Se você foi marcado com isso aqui, remova-os assim. Existe um protocolo, é importante que você faça se você quer permanecer vivo. Ok? Tem esse vídeo e esse aqui também, como anular que está dentro de você. Tá bom? Então são esses dois vídeos que eu recomendo lá no conteúdo premium. É o primeiro link aqui da descrição, tá? Você vai ter acesso ao meu contato pessoal e todos os meus cursos. Recomendo. Eu não posso trazer esse vídeo no canal abertamente, porque quem é aqui do canal sabe, né? Eu publiquei lá no Brasil Resiliência, que é o nosso segundo canal, os caras deletaram até a conta de e-mail. Difícil foi recuperar. Então, infelizmente, tem certos assuntos que nós temos que tratar com sigilo. Recomendo que você participe, tá bom? Bom, falado disso, o que é importante eu falar aqui para você? Nós vamos falar sobre Mangarapé, ok? Que é um município do Brasil, né? Uma região que fica localizada aí no Ceará, ok? Então aqui está a localização de Mangarapé no Ceará. Não é tão grande, mas, né, é um lugar, assim, de certo modo, considerável. Se não fosse pelo problema de um vulcão, né? Se não fosse pelo problema do vulcão, que é o que nós vamos trazer hoje. Aí nós temos algumas notícias de 2017. As pessoas vão dizer assim, mas você está trazendo notícias antigas, por que você não traz notícias atuais? Porque um vulcão, ele começa a dar indícios assim, o vulcão vai, ele, por exemplo, o chão pega fogo, aí ele fica 5 anos sem encher o saco. Aí de repente, passa mais 5 anos, o vulcão pega fogo numa intensidade muito grande, fica mais 5, 10 anos sem encher o saco. Porque o tempo para o vulcão não é o mesmo tempo para o ser humano, tá bom? E aí praticamente até o momento do vulcão estourar. Já falamos sobre esse assunto aqui no canal. Então o que acontece? No Ceará tem 10, se não me falha a memória, tem 10 vulcões. Então não é uma boa região para você entrar às cegas, tá? É bom você estudar sobre o assunto.
Então, praticamente, eu vou trazer a importância dessa informação aqui para você, tá? Olha só, fenômeno de jato de água e vapor quente é registrado em Mangarapé. Essa notícia é do jornal O Povo Online, ok? opovo.com.br, vou deixar os direitos de reportagem na descrição. E olha só que coisa interessante, uma fenda de água e vapor quente foi registrada em uma área de proteção ambiental, APA, da Serra de Mangarapé. Gerando curiosidade entre os moradores, o fenômeno será investigado por uma equipe de geólogos. As defesas civil alerta que não há motivos para pânico. Não é claro que não. Até porque, meu irmão, o que o governo pode fazer se um vulcão entrar em erupção? Acaso o governo, por acaso, é o Goku? Para poder... Nem o Goku conseguiria fazer nada. Então, o que o governo pode fazer? Nada. A única coisa que o governo pode fazer é pacificar a situação, ok? Então, olha só, nas redes sociais a fenda está sendo chamada de mini vulcão, né? Então dá para se cozinhar nessa fenda. Aí vocês perguntam, meu irmão, como é possível vir água quente dessa região? Aí você tem que se perguntar. Água tem, né? A gente sabe que qualquer local que você fura, né? Você pode estar lá na África. Se tu furar 300, 400 metros para baixo, tu encontra água. Então, basicamente, né, a nossa Terra, para baixo da Terra, tem muita água, ok? Eu já trouxe indícios, uma pesquisa em 2016, que existe o dobro de água debaixo da Terra do que nos oceanos. Então tem muita água debaixo da Terra. O que ocorre os terremotos no planeta inteiro é porque nós temos continentes inteiros que estão boiando em cima, ok, da água. E muitas vezes eles acabam se colidindo ali, as microfissuras, e geram terremotos, tá? Então, praticamente, tem muito mais água do que você imagina. O planeta Terra tem muito mais água do que o oceano. O oceano é apenas uma camada de superfície. Mas quando você desce mais para baixo, a gente está falando aqui de 10 mil metros para baixo, você tem mais água ainda, mais água. Agora, o problema é como que essa água está chegando à superfície quente. Se a água está chegando à superfície quente, isso significa que se você furar no centro desse calor e colocar um medidor de temperatura e ir furando, você vai intensificar o seu calor. Porque é como uma panela, né? O que acontece com a panela? A água começa a esquentar. Mas se você pega a panela e joga a água para cima, aquela água que é quente, ela vai perdendo o seu calor, ok? E se tiver neve, ela até cristaliza. Aí o que acontece? Quanto mais próximo do núcleo, mais quente. Quanto mais longe do núcleo, mais frio. Então, para a água ferver, quer dizer que o núcleo, o magma, está próximo daquela região. Beleza? É um pensamento meu, por isso as pessoas apelidaram de mini vulcão aqui, ok? Aí nós temos aqui um site chamado Boatos. Sempre tem alguns sites desinformativos do governo, né? Que assim, praticamente só falam o oposto do que é a verdade. Porém, né, os caras trouxeram uma reportagem que eu acho que é válida a gente dar pelo menos uma lida, né? Vulcão aparece em Maranguape, no Ceará, tá? E quando a gente fala lava, não larva, tá? Corrigindo aqui, lava, tá? Aparece em Maranguape, no Ceará, e é filmado, né? Hashtag boato, claro, né? Um vulcão foi descoberto na Serra de Maranguape. Claro que foi descoberto. A região tá cheia de vulcão, meu irmão, você não faz ideia, tá? Um vídeo mostra a ação do vulcão que solta água quente e fumaça. Beleza. Aí eles têm essa referência, evidentemente o vídeo não está disponível, mas nós temos o vídeo aqui. Bom, basicamente aqui é a Fortaleza, ok? Aqui é a região aqui, ó, do Ceará, não sei se dá para você ver. Aqui é a região do Ceará, aqui é a Fortaleza, aqui nós temos o mar, ok? A região, para quem é preparacionista, para quem gosta do assunto da inversão magnética, só essa região aqui já não é uma região boa para se ficar, tá? Não é uma região boa, mas né, não tem problema. Aí nós temos aqui, ó, Serra de Maranguape. Quando você olha para a região em si, você não percebe que tem um vulcão aqui. Não percebe. Como que você não percebe? Porque a vegetação cobriu, né? A vegetação cobriu. Só que o que se percebe aqui é uma panela. Eu posso estar errado, claro, a gente sempre pode estar errado, mas ao que se parece aqui é que essa região é montanhosa, essa região aqui, tá? Açude do Galvão é montanhosa, aqui ó, Balneário Bica das Andrés é montanhosa, e aqui é uma panela. Então praticamente o vulcão não estaria aqui, o vulcão estaria aqui, com a cidade em cima do vulcão, beleza? Basicamente seria dessa maneira que a gente interpretaria um vulcão aqui, tá?
porque o vulcão é grande, ele é imenso, tá? Aí basicamente é o seguinte, ok, né, nós tivemos aquela reportagem, a Serra de Marangapé fica aqui. Bom, falando disso, a gente tem algumas notícias do Google, tá? Vou trazer aqui algumas para vocês, mas basicamente é o seguinte, ó, os vulcões do estado do Ceará, ok? É uma reportagem do Agência e Nordeste, ok? E tem a sua pesquisadora, a Wanda Claudino, tá? Que fez uma pesquisa sobre vulcões aí na região do Nordeste. Achei interessante a pesquisa dela, ok? A gente tem que apoiar os pesquisadores brasileiros, né? E, né, tá fotografado aqui o que parece ser um vulcão, né? Que com o tempo, evidentemente, a mata fechou, né? Mas tá aqui o que parece ser um vulcão. E, evidentemente, ela listou alguns vulcões aqui, ó. Localização dos relevos vulcânicos na região metropolitana de Fortaleza, Ceará. Então, assim, essa foto aqui, olha só na região metropolitana a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só na região de Fortaleza nós temos 10 vulcões. Só na região de Fortaleza. Nós não estamos falando do Ceará, só de Fortaleza, ok? Então a gente, ao que tudo parece, tem 10 vulcões aqui, tá? Os relevos vulcânicos, né, representam vulcões extintos, claro, perfeito, não está ativo, né? Que não correm mais riscos de passar em erupções. Aí talvez não seja bem assim no modelo da inversão magnética, né? Eles são formados, né? Ela explica aqui e vai explicando a história dos vulcões. Ela vai explicando o que aconteceu com o Brasil. Ela tem um estudo científico aqui e algumas fotos registradas, né? De como que funciona o vulcão, né? Por exemplo, aqui, se não me falha a memória, aqui pode ser Caruaru, não sei, tá? Ou Caruru aqui. A imagem, para mim, na meu computador não está uma qualidade muito boa, mas ela explica como funcionam os vulcões. Eu acho muito válido você pegar a pesquisa dessa cientista aqui e você dar mais valor para os cientistas brasileiros, tá? Principalmente quando alguém fala. É evidente que ela está defendendo a hipótese que o vulcão não é mais ativo. Perfeito. É a ideia da mulher, é o estudo dela. Correto. Só que aí nós temos outros problemas, né? Por exemplo, Ceará tem ao menos 10 corpos vulcânicos antigos, né? Notícia do G1, é bem parecida com a mulher falou também, tá? Mas sem riscos de erupção. Então a Rede Globo, né, também deu seu parecer que é sem risco de erupção, né? O R7, né, agora sobre outros vulcões para você entender como ativo. Olha só, vulcão desperta na Islândia após 800 anos de inatividade. Então assim, o vulcão desperta quando menos você espera. Quanto menos você espera, um vulcão desperta, tá? E no Ceará tem muitos. O que acontece? Olha só, no modelo que nós defendemos aqui, lembrando você que o canal aqui é um canal cristão que acredita em Deus, em Jesus Cristo, tá? Nós seguimos o manual da vida, que é a Bíblia. E nós acreditamos que periodicamente Deus faz a sua colheita, separa o joio e o trigo. Nós acreditamos que o vulcão é a porta de entrada para o submundo, o Hollow Earth, onde, né, os seres mais detestáveis desse planeta, desse universo, estão lá, confinados pelo Criador. E nesse inferno já tivemos registros históricos de contatos dessas pessoas. Por exemplo, Salomão, temos registros que ele foi buscar sabedoria no subsolo da terra. Tubal-Caim foi o homem de ferro inspirado em Tubal-Caim, buscou sabedoria debaixo da terra. Nimrod buscou sabedoria debaixo da terra, justamente com esses seres estranhos que ficam debaixo da terra. Os maias acreditam que os vulcões são entradas para o inferno, ok? Eles têm a crença do inferno e que os vulcões são entradas para o inferno. Os incas e os astecas também pensam a mesma coisa. Teotihuacan, que deu origem aos maias, pensam a mesma coisa. Então, assim, a teoria bíblica não é tão bizarra. No período renascentista, Dante Alighieri, a Divina Comédia de Dante Alighieri, acredita também que o vulcão é a entrada para o inferno. Então, se o vulcão é a entrada para o inferno, e o inferno é um lago de fogo e enxofre, e o vulcão tem fogo e enxofre, logo nós podemos concluir que o inferno está ligado ao magma, à lava. E que o inferno está ligado ao vulcão, ok? Nós temos essa ligação bíblica e várias histórias nos contam isso. Inclusive, os índios Cherokees falam a mesma coisa, né? O livro sobre o fim dos tempos dos Cherokees fala a mesma coisa. Então, basicamente, a gente tem muitas pessoas falando a mesma coisa. Isaías também fala que o inferno ele se expande e vira vulcão. Então, sim, todo mundo fala a mesma coisa. E aí, qual que é a ideia? Quanto mais pessoas morrem,
mais pessoas ímpias morrem. Quanto mais pessoas ímpias morrem, mais pessoas vão para o inferno. As pessoas não vão para o céu. Eu sei que o seu tio, sua tia, digita no Facebook quando alguém morre, mais uma alma no céu, aí tem um motoqueiro noiado, com asas de anjos, né, dando pinote na moto, uma viatura da polícia atrás, percorrendo o cara, e ele é um santo. Não, meu irmão, acostume-se a ideia que nem todo mundo vai para o céu. Se assim não fosse, não existiria inferno, não existiria julgamento, não existiria condenação do Criador. Então realmente existe inferno e é para lá que a maioria das pessoas vão. Então basicamente o que acontece? Quanto mais almas vão para o inferno, mais o inferno fica cheio e mais o inferno vai procurar expandir, ok? Segundo Isaías, né, você pode ler aqui a passagem de Isaías, quanto o inferno está cheio, ele quer expandir. E a expansão do inferno é feita através dos vulcões. Então quanto mais pessoas morrem, mais os vulcões são ativos. Não é à toa que essas revistas que falam sobre a elite mundial falaram que os vulcões serão ativos a partir de agora. Com a redução populacional, nós que acreditamos na inversão magnética, nós acreditamos na redução populacional. Nós acreditamos que as pessoas... existe uma elite mundial, tá, que querem reduzir as pessoas. Querem reduzir a 500 milhões de pessoas. Por exemplo, as pedras guias da Geórgia, lá tem um mandamento de manter a população da humanidade abaixo de 500 milhões. E a elite mundial segue essas pautas da chamada Nova Ordem Mundial, que está nas pedras guias da Geórgia. E eles querem reduzir a população. Volta e meia, Bill Gates está falando, Príncipe Philip William. Você tem... Quem mais que fala? Eu não sei se foi esse Philip William que falou que queria voltar como um mosquito, né, na próxima encarnação. Mas a galera, eles querem reduzir a população. Na premissa do aquecimento global, né? Que depois foi desmistificada, a Terra está esfriando e agora mudou para mudança climática. Na verdade, esses caras só querem fazer oferendas ao diabo, né? E aí, eles querem reduzir a população. Oséias, que foi um profeta na Bíblia, disse: meu povo padece por falta de conhecimento. Então as pessoas acreditam no sistema, elas não pesquisam a informação, tudo que a Globo fala é verdade, tudo que o seu médico fala é verdade, a pessoa vive uma vida iníqua, não procura sabedoria, e quando morre quer estar no céu. Aí vai todo mundo para o inferno, lota, fica ativo aquele vulcão e começa a gerar problemas. Por isso que os vulcões estão sendo ativos. Aí nós temos o que? Na Islândia, o vulcão despertando depois de 800 anos de inatividade. Evidentemente, a pressão não suportou tantas almas indo para o inferno. Pode parecer loucura o que eu estou dizendo para você que não acompanha o nosso trabalho, mas a inversão magnética ela acontece devido também ao ciclo do início e do fim. Deus, como o próprio Zé Ramalho mesmo disse, se não me falha a memória, na canção A Galopada, ele mesmo diz: pode tudo ser uma refazenda? Porque sempre é uma fazenda, uma criação e destruição, criação e destruição. Deus, não é que Deus destrói a terra, é o ser humano que dá legalismo para o diabo destruir, né? Deus mesmo cria doenças, é o ser humano que, dando legalidade para o diabo, ele vai lá e espalha a sua sementinha da destruição, né? Então, praticamente, de tempos em tempo a coisa acontece. Aí o vulcão na Islândia, ele foi desperto, né? Tem essa história falando sobre a capital da Islândia, tal, né? Inclusive, você vê a estrutura, né, de trabalho. E olha a coisa interessante, né? Há um registro desse vulcão, né? Então olha só, o vulcão Fagradalsfjall. Eu não sei falar islandês, nem sei que língua que é essa, mas basicamente tá lá um registro, tá, do vulcão. Isso é feito pela Notícias.ol, tá? Ele entrou na erupção, ok? E pode afetar o clima europeu, né? Então eles estão falando o seguinte: o aquecimento global despertou os vulcões. Nós que acreditamos na inversão magnética, não se trata de aquecimento global. A inversão magnética ela vai acontecer com poluição ou sem poluição. Que 98% da poluição no nosso planeta vem do mar. O mar é o lugar que mais emite CO2. Então não vem dizer que foi a empresa que polui, não, que se você quer reclamar, reclama com o mar. Que ele que emite o maior CO2. A quantidade de CO2 que se emite no mar em um dia, praticamente você pode pegar o Brasil inteiro de poluição que não chega na quantidade de um dia do mar. Então, assim, não venha dizer que foi o ser humano, não, que não é, tá? Então, mas mesmo o mesmo mar poluindo, ainda assim, a natureza, quanto mais poluição, você deve ter aprendido isso na escola, mais a natureza se nutre do CO2, mais ela cresce. Então, não é bem o que os caras ensinam, né?
Então, basicamente, né, o aquecimento global ele despertou alguns vulcões na Islândia. O que eu quero falar para você? Né, a coisa é assim, desperta do nada. O vulcão tá parado, ninguém acredita na fé no vulcão, e de repente ele vai lá e ativa. Né? E aí você olha a pesquisa dessa pesquisadora aqui. Deixa eu pegar aqui as fotos. Você olha para isso aqui e fala, não é possível, né, que não vai ter um vulcão aqui. De repente o vulcão está entrando em erupção. Então assim, se ocorrer, é isso que eu quero que você entenda aqui no canal. Para quem já é inscrito no canal há mais tempo, sabe como é que a gente trabalha. Se ocorrer a redução populacional, se realmente o plano da elite mundial que nós falamos aqui em uns 40 vídeos ocorrer e eles reduzirem 300 milhões de brasileiros para apenas 22,5 milhões, 300 milhões para 22,5 milhões, que é o que eles estão falando, os vulcões no Brasil vão ficar ativos. Muitos vulcões no Brasil vão ficar ativos, uma quantidade de centena para milhares, né? Centenas grandes vulcões. Então, assim, se ocorrer a redução populacional, o Ceará, não o Ceará, mas alguns lugares do Ceará, vai ter lugares para você sobreviver no Ceará, mas infelizmente, se o modelo que nós estamos defendendo, que a pessoa morre, a alma vai para o inferno lota, cheia, expande, nós estamos vivendo uma sociedade iníqua, ninguém se preocupa, ninguém tem temor a Deus. Se ninguém tem temor a Deus, ok? Aí se as coisas acontecerem agora, basicamente os vulcões vão ser ativos. E aí no Nordeste já foi confirmado, né, praticamente aí 10 vulcões, né? Os vulcões no estado do Ceará, praticamente só na região próximo de Fortaleza ali, 10 vulcões. Nós nem falando do resto que tem no Ceará. São Paulo também, tá? São Paulo também vai. São Paulo nem existe mais. Para falar bem a verdade para você, tá? Talvez a zona rural de São Paulo exista, mas cidade, Brasília não, a capital de São Paulo, já era, meu irmão, já era. Então, assim, é uma ideia, nós estamos defendendo uma hipótese, né? A gente defende um modelo aqui, ok? E nesse modelo que nós defendemos, quanto mais pessoas morrem, mais os vulcões são ativos. Então, se acontecer a redução populacional, os vulcões vão serem ativos. E nada pior do que isso. Então, assim, no Maps, né, Serra de Marangapê, quando você olha aqui, você vê, eu não consigo colocar aqui um 3D, tá? Mas basicamente o que tudo indica aqui, ó, o que está indicando aqui, é que aqui, ó, região montanhosa, a gente consegue perceber aqui numa escala que é montanhosa, região montanhosa aqui, ok? Aqui parece ser uma região um pouco montanhosa, não tanto como aqui ou aqui. Então aqui parece uma panela. Na verdade, essa região aqui parece uma panela, né? E assim, se ocorrer, é um dos lugares. Agora tem um mapa aqui, ó, Fortaleza, Serra de Marangapê. Tu pega a pesquisa da... Deixa eu pegar aqui os vulcões no Ceará, a pesquisa da Wanda, né? Olha só, tu pega aqui o mapa Fortaleza, ok? E você, deixa eu pegar esse mapa aqui e arrastar ele perto do Maps aqui. Basicamente, ó, Fortaleza, tá aqui Fortaleza, e você analisa, né, basicamente isso aqui, ó, tá? Ok, né? Essa região aqui parecia que não tinha um vulcão, né? Então, novos estudos para essa pesquisadora, parece que tem um vulcão aqui. Vamos colocar como 11º, a gente contou 3, 2, 5, mais 3, 8, mais 2, 10, e agora mais um aqui, 11. Então, praticamente foi pesquisado, olha lá, tá vendo a região do mapa, e me parece que tem mais vulcões aí ativos. Então, Ceará, essa região aí, pode ser que tenha. Agora, curioso fato é, o Brasil foi dividido da África, né? Ele aconteceu em inversão magnética, a África e o Brasil dividiram, né? Então você vê aí uma pequena diferença de divisão, né? Então assim, não é de se imaginar que não tenha vulcões próximos aqui mesmo, né? Que ajudaram a divisão da região. Mas, né, fato é, que eu acho que é bem interessante falar, que aqui é uma panela, tá? É bem interessante falar que aqui é uma panela. Bom, se ocorrer um tsunami pelo vulcão La Palma, ok? Já adiantando aqui para o pessoal, tá? Se acontecer um tsunami pelo vulcão La Palma, é evidente que, puxa vida, esse negócio vai chegar longe, né? Mas eu não acho que é tão preocupante assim. Ainda, esse ano que vem talvez seja, tá? Porque nós defendemos que os caras vão reduzir a população. Eles mesmo, Bill Gates, os caras estão falando que vão reduzir a população. Os caras têm poder para isso, eles estão fazendo acontecer. Já está na nossa cara a redução populacional, não podem nem falar sobre o assunto. Então, assim, é o que nós defendemos. E parece que a coisa pode ser que chegue aqui, tá? E se numa região dessa aqui,
Se de repente a água começou a sair água fervente, tem que ter algum tipo de explicação. Os caras falam, né, que é uma fenda, né, um odor forte. É claro, enxofre, né, meu irmão, não vai ter cheiro gostoso, né? Segundo pessoas da gravação, mas não há informações sobre os efeitos danosos. Provavelmente deve ter isolado a área. Provavelmente deve ter isolado a área, tá? Então é isso, ó. Gerente de Sismologia de Defesa Civil do Ceará, Francisco, explica que as chuvas dessa quinta-feira podem atrasar a verificação do fenômeno. Estamos em contato, tal, não sei o que. É aquela famosa politicagem, né? Que não leva a lugar nenhum, né? Mas basicamente, evidente, a Defesa Civil já está ciente desse problema do negócio. Mas o que o governo pode fazer, meu irmão? O que um geólogo, o que alguém pode fazer se o vulcão entrar em erupção? Não tem 2x, não tem o que fazer. É evidente que não tem vulcão ativo no Brasil ainda, mas eu já trouxe o de Ribeirão Preto, né? Ainda, né? Pós de Caldas Novas tem águas termais, não é à toa, né? Então, assim, eu só queria trazer essa notícia para vocês que parece que o Ceará também tem, né? As fontes eu vou deixar na descrição para você pesquisar. E não sou eu, né? A gente tem pesquisadores aí, pessoas renomadas, estudiosos, que fizeram um estudo. É claro que eles não criam alarde sobre o assunto, é evidente, ninguém está criando alarde. Só que pelo modelo que nós defendemos, criacionista, nós não defendemos o modelo da ciência convencional. No modelo que nós defendemos, ocorre uma inversão magnética, a redução populacional vai ocorrer, vulcões sendo ativos, terremotos, tudo vai ocorrer, só que nós começamos a interpretar os sinais. Nós que acreditamos na Bíblia, acreditamos no modelo da inversão magnética, nós acreditamos, é uma crença. A gente começa a interpretar os sinais. Começa a sair água quente do além da Terra, a gente começa a ficar preocupado. Então, assim, Ribeirão Preto, um monte de local sendo coisas estranhas. A gente está noticiando, mas é um pouco assim, um pé atrás. Eu pensaria um pé atrás. Agora, tem uma coisa que vocês podem fazer, tá? Uma ideia. Na Bíblia, teve casos parecidos como esse, que o Criador, tipo assim, devido a... Meu irmão, como é que você quer? Provavelmente no Ceará, já tive alguns alunos, os caras falam que tem aqueles carros de som horrorosos, tocando funk e putaria. Como é que você quer que um povo... Não são todos, mas a grande maioria das pessoas são sodomitas. Pessoas que não acreditam em Deus, vivem a vida regalia, né? A bunda esfrega no chão para cima e para baixo, esfrega no chão para cima e para baixo. Como é que você quer que o Criador tenha piedade? O Criador não é um garoto mimado carente para atenção. Na verdade, ele é mais assustador do que você pode imaginar. Se você tem medo do diabo, da elite mundial, devia ter mais medo do Criador, tá? Só para tu ter ideia. Mas o Criador, se você o respeita, se você o ama, ele trata você com toda a cordialidade, ele faz coisas impossíveis por você. E a Bíblia nos fala que a história de Jonas e a baleia, Jonas, se não me falha a memória, eu posso estar errado, Jonas foi pregar para o povo de Nínive. Deus ia dizimar Nínive. Como é que Deus ia dizimar Nínive? Nínive, pelo que parece, ficava próximo da praia, ficava igual tipo isso aí, ó. Ficava próximo da praia. Aí Jonas pregou na povo de Nínive, o rei e a galera, todo mundo se arrependeu, botou saco de batata, sentou em cinzas, fez jejum de vários dias, a galera se arrependeu, mudou os costumes, e Deus decidiu não destruir a cidade. Beleza? Então a Bíblia nos mostra que Deus, quem manda é Deus. Se de repente, se vocês aí que moram em Fortaleza, vocês que moram nessa região do Ceará, se vocês orarem, de repente, se vocês orarem, quem não garante que o Criador não vai intervir por vocês? Tá entendendo? É aquilo que eu digo. A Bíblia é o manual da vida. Lembra da história de Abraão e de Ló? Que Ló, por exemplo, se for para destruir a cidade, pelo menos Deus vai tirar as pessoas de lá que tem que ser tiradas. É como a história de Ló. Então, assim, eu fosse você, eu confiava no Criador. Eu orava ao Criador. De repente, a história de Nínive, o povo se arrepende e a cidade é poupada. Né? Difícil é poupar Brasília, né? Ali é meio difícil. Mas o pessoal do Ceará, quem sabe? Né? Eu sempre falo, aproveita a oportunidade aqui nos comentários aqui do vídeo, aproveita a oportunidade, escreve aqui embaixo aqui, ó, para as pessoas, vamos fazer campanha de oração. Aí você escreve, por exemplo, o seu nome, talvez o seu, sei lá, o WhatsApp, não sei se pode colocar o WhatsApp no YouTube, né? Não faço nem ideia. Mas faça campanha de oração, reúne com as pessoas. Aqui eu uso o campo dos comentários do vídeo para vocês fazerem campanha de oração. Que, meu irmão, se você vigiar, orar e vigiar, e se você orar, Cristo mesmo ensina, ore e vigie. Se você está vigiando, está sabendo que tem problema, e você está orando, confie no esposo, confie no Criador. Tá? Essa é mais ou menos a ideia que eu quero passar aqui para você. Sem alarme, sem nada. Realmente tá entupido de vulcão no Ceará, principalmente próximo de Fortaleza. E esse aí já deu indícios que está mais ou menos ativo.
É evidente que o caso provavelmente deve ter isolado a área, isso é óbvio, né? Eu isolaria isso diante do governo. Mas é importante o seguinte: se você orar, a intervenção divina do Criador pode ser que nada aconteça. Agora, também não espere flores. Você vive, todos nós vivemos numa sociedade iníqua. O poste mija no cachorro. Não é o carro não é a pessoa que pilota o carro, é o carro que pilota a pessoa. Nós estamos vivendo um mundo invertido, nós estamos vivendo realmente um metaverso. E aí você não pode esperar flores também, né? É aquela questão, viver a Cristo, morrer é lucro. Bom, falando disso, né, quem quiser conhecer o meu trabalho, tem links na descrição. Eu acho estritamente importante que você acompanhe essas duas aulas. Não dá para colocar no YouTube, já remover a conta. Os caras não deixam. E outra coisa, tem aqui o contato pessoal, tá, para vocês trocarem uma ideia. Tem alguns cursos para você, empreendedorismo, que já tem, só o Como Vencer Todas tem praticamente aí 6 anos que existe, tá? Nós temos aqui frequências e vibrações, excelente curso de 5G, você pode, fator de decaimento de radiação, por exemplo, são vídeos importantes. Deixa eu pegar um outro aqui, as configurações do smartphone, dispositivo anti-radiação para os celulares, antes de dormir faça isso, exercício para aliviar o estresse. Tem uma série de vídeos importantes, arqueologia proibida e, claro, né, cura proibida, prata coloidal, o melhor antibiótico do mundo, e, claro, né, como fabricar prata, né? É caro, é caro. É melhor fabricar do que você comprar, porque é muito caro, né? Então, mais ou menos, tá a ideia. Quem quiser participar, tem links aí na descrição. Vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz. Forte abraço.